Deus abençoe, tá bom? Compartilha a nossa live aos amigos, tá bom? Ouvindo a palavra de Deus agora, com o pastor Técio. Glória a Deus, glória a Deus. Então, dentro aí de 15 minutos, 10 no máximo, nós estaremos no sorteio. Eu quero deixar para os irmãos aqui uma palavra de bênção, de vitória para a sua vida. É um momento em que as pessoas estão muito apreensivas, guerra na Ucrânia, né, pandemia mundial, e as pessoas se perguntam, e o que vai ser? E o que será? Né? Eu gostaria de deixar um texto com os irmãos aqui, com todos os ouvintes, vocês que estão aí, Otoniel, Ana Silvia, todos que estão aí conosco, em Tito, na carta a Tito, isso, carta a Tito, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, não praticando a impiedade, as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Cristo Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificando para si um povo especial, zeloso e de boas obras, aguardando a bendita esperança e a manifestação em glória em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Não se faz necessário perguntar quantos estão aguardando o nosso Senhor. Aqueles que têm a fé em Cristo Jesus aguardam Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção a isso, você que está ligado conosco aqui na live do Osiel do Vale. Numa manhã maravilhosa, já fazia o terceiro dia de sepultamento de Cristo, no túmulo de José de Arimateia. Ali, irmãos, no túmulo havia 7 selos romanos de argila, com o anel de Herodes, era marcada essa argila. Não poderia trincar porque saberiam os soldados que alguém violou os selos. Então era posta argila na pedra, entre a pedra e a parede, e marcado com o selo real. Aquilo ali, irmãos, era uma marca federal da Federação Romana. Pois naquela manhã, na madrugada daquela manhã, quando os anjos desceram, a autoridade da Federação Romana não pôde aguentar o poder da glória do nosso Deus. Um por um foram quebrando e se estourando. A pedra se move e gira, abrindo o sepulcro. Cristo ressuscita dentre os mortos para a glória de Deus Pai. Ali os soldados adormecidos, quando amanhece o dia, uma das Marias vê um homem diante do jardim e a pedra removida. Ela pergunta para aquele homem que ela não conhecia e pergunta assim: aonde o puseram? Aonde está o meu Senhor? Diga para que eu pegue e recolha o corpo dele. E aquele homem, virando-se para ela, diz assim: por que procura um vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou para a glória de Deus Pai. Ele já ressuscitou. Cristo, irmãos, ressuscita. Agora ele vai na casa dos discípulos. Não se fazia necessário bater porta, porque agora ele está com o corpo glorificado. Ele agora atravessa a parede, atravessa a matéria, entra no meio dos irmãos e diz: paz seja convosco, paz seja convosco. Tomé duvida, ele manda pôr aqui os dedos nas suas chagas, nas suas feridas. Ali fica 40 dias com os discípulos. Nas últimas horas dos 40 dias, ele chama os discípulos para o monte. E agora, dando as últimas informações e explicações, ele diz assim: eu vou para o Pai. Vou vos preparar lugar, mas quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que aonde eu estejais vós também. Ele foi preparar lugar. Irmãos, preste atenção a isso. Quando Cristo estava dizendo isso, vou vos preparar lugar, ele sai do chão, começa a levitar, começa a flutuar e subir, irmãos, em direção das nuvens do céu. Os discípulos estão olhando e ele dizendo: vou preparar lugar, aonde eu for estajais vós comigo também, eu vou vos preparar lugar. Irmãos, os discípulos estão como dizendo: volta, Jesus, fica conosco. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não chegou andando.
não se aproximou deles. Eles olhando para o céu, os 12, a Bíblia diz que se pôs por trás do último, se formou no ar um homem, um anjo, se formou, colocou a mão no ombro do último e diz: varões Galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que viste subir, um dia ele voltará e buscará o seu povo, a sua igreja aqui na face da terra. Oh, meus amados irmãos, quando Cristo bradou na cruz do Calvário, Tetelestel, não foi um grito de uma vítima, não foi um grito de um finado, de um coitado, não, foi o grito da vitória, foi o grito, aleluia, em que, irmãos, o mundo se encheu de flores. Cristo está voltando para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que naquele dia que a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E a Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória. Tragada será a morte na vitória. Meus queridos e amados irmãos, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. É o que nos garante 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para todos sempre. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqueles que ficarem aqui, nós subiremos no rapto. Aqueles que ficarem aqui, que não ouviram a palavra de Deus, que não deram crédito para a palavra de Deus, aquele que zombou e disse assim, zombando: lá vai o crente bobo com a rapadura debaixo do braço, estes ficarão para o período da tribulação. Irmãos, aqueles dias vão ser chamados de grande dia do Senhor. Aquele dia, a Bíblia diz que vem lavando como o sabão do lavadeiro toda imundície da terra. A Bíblia chama de grande dia do Senhor. A Bíblia chama do dia dos 3 ai. Ai, ai, ai. A Bíblia diz que naquele dia um livro selado com 7 selos vai ser aberto. Da medida que Cristo for abrindo o livro com 7 selos, o tormento dos escorpiões cairão sobre a face da terra. A Bíblia diz que naquele dia 3 anjos jogarão juízos de Deus sobre o universo. Um jogará o juízo de Deus no mar, o segundo jogará o juízo de Deus no ar, e o terceiro jogará o juízo de Deus sobre a terra. O que jogar o juízo de Deus na terra, cumprir-se-á as profecias de Cristo quando ele disse em Mateus 24: e haverá terremotos em vários lugares. E porventura não temos visto? No começo do ano, em janeiro, lá no Tongo, quando aquele vulcão explodiu, atingiu a atmosfera a quilômetros de altura, aquela nuvem cinza, a estratosfera foi atingida, e aqui no Brasil nós sentimos as tempestades e as enchentes em decorrência do vulcão do Tongo. A Bíblia diz que o anjo que jogar o juízo de Deus no mar, um anjo forte, levantará na palma da sua mão uma gigantesca estrela chamada de absinto. A palavra absinto no hebraico, do grego para o português, significa amargura. Ele vai jogar essa estrela nos oceanos da terra. Levantar-se-á tsunamis de proporções magnânimas, numa velocidade de 1.500 km por hora. Todas as cidades e países costeiros do mundo, irmãos, morrerão. A Bíblia diz que a terça parte da vida marítima e da vida terrena humana morrerá. Será os dias mais podres e fedidos de toda a Oceania. A Bíblia diz que o anjo que jogar o juízo de Deus no ar, este anjo vai colocar um dos seus pés no sol, numa estrela de quinta grandeza. Irmãos, o Sol no seu núcleo tem 170 milhões de graus Celsius, mas quando esse anjo colocar um dos seus pés sobre o Sol vai se apagar e vai se dar o que diz pela ciência de mofo nuclear. Tudo que é verde, que nasce da terra, não vai mais nascer, vai morrer. Pessoas vão passar fome, os que ficaram aqui. Pessoas vão ficar esqueléticas, os que ficaram aqui. Pessoas vão ficar aqui, irmãos,
à mercê da morte e não vão conseguir morrer nem se tentar, porque a morte fugiu da terra, diz a palavra de Deus. Naquele dia, quando o anjo retirar o pé do sol, diz Isaías capítulo 30, versículo 26, que o sol arderá 7 vezes mais, os homens se agoniarão com os calores que cairão sobre a terra, eles correrão de mar a mar, tentando buscar a evidência da palavra de Deus, mas a evidência que é o Espírito Santo, que dança em nossa volta, nos ensinando tudo aquilo que nós lemos e nos inspira a ensinar e a pregar, já subiu com a igreja para os céus de glória. A Bíblia diz que naquele dia o céu ficará como um saco de silício. A Bíblia diz que a potência do Curanon será abalada. A palavra Curanon na Bíblia é o segundo termo dado para um minério chamado urânio, que é feito para fazer a bomba atômica. E é por isso que em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz que os elementos queimando se desfarão em fogo, e o céu em brasa enrolado será queimado. Mas para você, meu amigo, para você, minha amiga, que confia no nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação estará debaixo de vossas asas, e nós estaremos para sempre com o Senhor dos exércitos na glória. Oh, meus amados irmãos, talvez alguém venha perguntar assim: irmão Tércio, por que Cristo, e caminho aqui para o final, por que Cristo não avisou da sua vinda para os discípulos? Ele avisou, só não disse a hora nem o horário. Quando Pedro perguntou para ele: quando serão essas coisas? Ele disse assim: Pedro, a hora eu não sei, o dia eu não sei, nem os meus amigos, nem os meus irmãos anjos que estão no céu não sabem, mas unicamente o Pai. Unicamente o Pai. Ele não sabia porque ainda estava sob a natureza humana, sentindo dores, sentindo cansaço. Ainda estava sob a natureza humana, mas quando ele ressuscitou dentre os mortos, irmãos, foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Agora ele já sabe o dia, a hora, o minuto certo que tem que buscar para a sua igreja, mas não revelou para nenhum dos mortais aqui na terra. Irmão Tércio, porque antes ele sabia, agora ele sabe. Porque como homem, antes da cruz, como homem, ele estava sob a natureza humana, mas depois sob a natureza divina. Porque como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Mas como Deus, ele teve pai e não teve mãe. Como homem, ele teve sede. Mas como Deus, ele está dizendo: eu sou a fonte da água da vida. Quem quer que tiver sede, beba desta água da vida. Como homem, ele teve fome. Mas como Deus, ele está dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. A minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Como homem, ele recebeu uma coroa de espinho. Mas como Deus, aleluia, ele tem uma coroa de glória. Glorifique o nome do Senhor aí, aonde você está, na sua casa, na guarita de trabalho. Glorifique, ele tem uma coroa de glória. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele ressuscitou. Como homem, meu querido, Jesus morou nessa terra, mas como Deus, ele habita nos céus de glória. Como homem, ele teve cansaço e dormiu dentro de um barco, mas como Deus, ele está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Lança o teu fardo sobre mim que é pesado, tomai de mim o meu fardo que é manso e suave. Como homem, ele chorou, mas como Deus, ele está dizendo: enxugarei dos teus olhos toda lágrima. Como homem, ele foi tentado pelo inimigo, mas como Deus, ele esmagará a cabeça da serpente. E a Bíblia diz que um dia o Deus de paz esmagará, e a igreja também vai pisar, irmãos, no inimigo com o poder da glória de Deus. Meu querido, meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O céu é para mim, o céu é para você. Um dia chegaremos na Nova Jerusalém, e quando nós chegarmos lá, haverá uma cidade, irmãos, quadrada. Ela vai ser quadrada. Cada parte do muro vai ser encamada. A Bíblia diz que vai ser encamada. Eu quero que você imagine uma viga, como um construtor, um pedreiro faz, uma viga aérea, uma viga de concreto.
Mas não é concreto, é de pedra preciosa, sem nenhuma emenda. Toda ela fazendo o madrame de uma cidade quadrada. 12 vigas, uma em cima da outra. Porque cada viga vai ser de uma pedra preciosa para formar os muros da Nova Jerusalém. A Bíblia diz isso lá em Apocalipse capítulo 21. A primeira camada de ametista, a segunda de safira, a terceira de quartzolito, a quarta de diamante, a quinta de berito, vem a de esmeralda, e aí vai, ônix. Cada uma delas vai ter o nome dos 12 apóstolos escrito. Haverá 12 portas, 3 em cada face dessa cidade murada quadrada. Cada porta é feita de uma única pérola só. Uma única pérola só. 12 portas. 12 portas, haverá 12 anjos. Um em cada porta. Para que, irmão Técio? Para colocar a mão aqui e impedir que eu entre pelas portas adentro para o céu? Não. Para tirar daqui e colocar nas tuas costas e dizer: entra, bendito do meu Pai, para a tua cidade, que está guardada desde a fundação do mundo. Naquele dia, nós entraremos lá e veremos, irmãos, a mesa das bodas do Cordeiro. Ela vai ser tão grande, tão comprida, tão longínqua, que os nossos olhos não verão o fim dela. Porque desde os primórdios de Adão e Eva, todos estarão assentados, irmãos, na mesa das bodas do Cordeiro. Cristo, ou de um bornéu, ou de um bolso no seu manto, não sei. Mas a Bíblia diz e afirma que ele vai tirar uma pedrinha branca escrita com seu novo nome, e esse vai ser o seu galardão, e colocar na sua coroa. Ele pegará um maná escondido no céu de glória, e vai servir um por um, um por um, um por um, um por um, aleluia. Ele vai servir um por um. O céu é um lugar onde não há mágoas. O céu é um lugar onde não há doença, nem dor, nem morte. O céu é um lugar onde ninguém diz adeus nem até logo, porque lá não há separação. O céu é um lugar onde as vestimentas são eternas. O céu é um lugar onde não haverá defunto. Lá não haverá coveiro, porque ninguém nunca morre. Lá não haverá ninguém com bengala, porque ninguém se envelhece. Lá não precisaremos de articulação motora, porque você pode andar, flutuar ou transparecer tanto lá como aqui no paraíso que será na terra em frações de segundo. O céu é um lugar onde tudo será lindo, maravilhoso. A traça não come as roupas, a ferrugem não come nada. O céu é um lugar onde não haverá maremotos, não haverá terremotos, não haverá El Ninho, não haverá guerra de Ucrânia com país nenhum. O céu é um lugar onde o líder é Deus e a lâmpada é o Cordeiro para iluminar todas as nações. Oh, meu querido, meu amado irmão, naquele dia nós estaremos com Cristo Jesus nos céus de glória. Fique firme. A Bíblia diz, como eu li para os irmãos, aguardando a bendita esperança e a manifestação em glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Kátia, irmã Ana Silva, que Deus te abençoe, Sônia. Que Deus te abençoe, Edivanir. Que Deus te abençoe a cada um de vocês aí. E eu termino aqui já passando para o meu querido amigo irmão Ziel. Mais uma vez lembrando que dia 8 de março vai ter um encontro especial de mulheres, vai ser ali na Pampulha. Os cartazes estão aí, tanto da minha rede como da minha esposa, irmã Berenice, como nas redes também do meu querido e precioso amigo Osiel do Vale, que é uma personalidade incrível, uma pessoa que nós amamos. Eu já falei com ele, se ele se eleger, ele ganha. Já falei com ele, mas nós estamos orando. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Para mim foi um prazer estar com os irmãos. Eu espero estar outras vezes com os irmãos aqui também, junto com o meu amigo Ziel, para trazer uma palavra.